Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Gabriel Jesus está com os olhos voltados para o Brasil novamente. O atacante, atualmente no Arsenal, de Londres, surpreendeu os fãs de futebol ao manifestar publicamente o desejo de retornar ao Palmeiras, clube onde iniciou sua trajetória profissional e conquistou grandes feitos. O anúncio do interesse tem gerado reações em todo o país, levantando questões sobre o futuro do jogador e as possibilidades de uma nova fase no clube paulista. Mas o que está por trás dessa vontade de voltar à casa onde se formou? A decisão de Gabriel Jesus de considerar o retorno ao Palmeiras é uma verdadeira reviravolta, uma vez que o jogador construiu uma carreira de sucesso na Europa, com passagens marcantes pelo Manchester City, mais recentemente, pelo Arsenal. Sua adaptação ao futebol inglês foi bem-sucedida, e ele se consolidou como um dos principais atacantes da Premier League. No entanto, parece que a saudade de sua terra natal e a vontade de reviver a paixão pelo Palmeiras, time que o revelou ao futebol mundial, tem sido um fator crucial na decisão. Os rumores sobre o retorno de Gabriel Jesus ao Brasil começaram a circular nas últimas semanas, mas o próprio atacante foi quem confirmou suas intenções. Durante uma entrevista, ele declarou que sempre teve um carinho imenso pelo Palmeiras e que sempre sonhou em voltar ao clube que o formou. As palavras de Gabriel Jesus ressoam como um convite aos torcedores palmeirenses, que já o consideram uma lenda viva da equipe. A relação entre o jogador e o Palmeiras sempre foi de admiração mútua. Gabriel Jesus iniciou sua carreira no clube, logo se destacando com suas habilidades e características únicas, como velocidade, dribles desconcertantes e uma capacidade impressionante de finalizar. Foi no Palmeiras que ele se consagrou como um dos maiores jovens talentos do Brasil, conquistando títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Sua ascensão meteórica no futebol mundial aconteceu após sua transferência para o Manchester City, onde teve a oportunidade de atuar ao lado de grandes nomes e sob a orientação de Pep Guardiola. Porém, após uma passagem vitoriosa pela Inglaterra, Gabriel Jesus decidiu aceitar o desafio de jogar pelo Arsenal, onde sua performance continuou a impressionar. No entanto, o coração do jogador parece estar voltado para o Palmeiras, o que levanta dúvidas sobre a permanência dele em terras britânicas. Um dos principais fatores para essa possível volta ao Palmeiras é o desejo de Gabriel Jesus de estar mais perto da sua família e amigos no Brasil. A vida na Europa, apesar de bem-sucedida, acaba sendo marcada por desafios pessoais e pela saudade de casa. O desejo de estar no Brasil, jogando para um clube que o viu crescer e conquistou títulos ao seu lado, se alinha perfeitamente com o desejo de recomeçar em sua terra natal. Além disso, a situação do Palmeiras também tem sido um ponto importante nesse contexto. O clube vive uma fase de renovação, com o elenco sendo reforçado para continuar em busca de títulos importantes. A chegada de Gabriel Jesus poderia ser a peça que faltava para o time alviverde alavancar ainda mais suas conquistas no futebol brasileiro e até internacional. O vínculo emocional com o clube e sua imensa identificação com a torcida seriam um grande trunfo para sua adaptação rápida e seu retorno ao sucesso. A possibilidade de um retorno também abre novas discussões sobre o futuro do jogador na seleção brasileira. Gabriel Jesus sempre foi um nome de destaque nas convocações de Tite, e um retorno ao futebol brasileiro poderia significar mais chances de ser visto com frequência pelos técnicos da CBF, em uma preparação mais próxima para futuras competições internacionais. No Palmeiras, ele teria a visibilidade necessária para manter seu status na seleção e continuar mostrando seu talento. Em um cenário ideal, Gabriel Jesus poderia ajudar o Palmeiras a reforçar ainda mais sua força ofensiva, levando o time a brigar por títulos importantes, como a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. A presença de um jogador experiente com tanta bagagem internacional poderia ser um fator decisivo para o clube alviverde conquistar seus objetivos. A torcida do Palmeiras, é claro, reagiu com entusiasmo à notícia. As redes sociais ficaram em polvorosa, com milhares de palmeirenses se manifestando sobre a possibilidade de rever Gabriel Jesus vestindo a camisa do Verdão.
O jogador conquistou o coração dos torcedores, e muitos ainda guardam com carinho os momentos em que o atacante se destacou no campo, levando o Palmeiras a vitórias históricas. Mas o caminho até esse retorno não será fácil. Embora Gabriel Jesus tenha expressado seu desejo de voltar, questões financeiras e contratuais com o Arsenal podem dificultar essa transição. O clube inglês não deve liberar facilmente um de seus principais jogadores, ainda mais considerando o impacto que Gabriel Jesus tem na equipe. No entanto, a insistência do atacante em retornar ao Brasil pode fazer com que as partes envolvidas encontrem uma solução. Além disso, o Palmeiras também deve considerar sua própria estratégia financeira e esportiva. A contratação de um jogador de peso como Gabriel Jesus pode envolver investimentos elevados, tanto em termos de salários quanto de negociações com o Arsenal. No entanto, o retorno de um ídolo como Gabriel Jesus poderia não só fortalecer a equipe, mas também ser uma grande jogada de marketing, atraindo mais torcedores e patrocinadores para o clube. Com tudo isso em mente, o que parecia ser apenas um rumor está se tornando uma possibilidade cada vez mais concreta. A combinação do desejo de Gabriel Jesus com o interesse do Palmeiras em trazer de volta um de seus maiores ídolos é algo que tem o potencial de mexer com o coração dos torcedores e até alterar os rumos do futebol brasileiro nos próximos meses. Por enquanto, tudo ainda está no campo da especulação. No entanto, o que é certo é que a possibilidade de Gabriel Jesus voltar ao Palmeiras reacendeu a esperança de muitos e trouxe uma enorme expectativa sobre o futuro do futebol nacional. A história desse retorno promete ser um capítulo emocionante na trajetória de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro atual. Se o desejo de Gabriel Jesus se concretizar, o Palmeiras e seus torcedores terão a chance de celebrar a volta de um ídolo que, mais uma vez, estará pronto para escrever um novo capítulo em sua história vitoriosa. E, com certeza, o futebol brasileiro estará de olhos voltados para esse possível reencontro, aguardando ansiosamente para ver o que o futuro reserva para o atacante e para o Verdão. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O anúncio de que Gabriel Jesus poderia retornar ao Palmeiras é, sem dúvida, uma das notícias mais emocionantes para o futebol brasileiro nos últimos tempos. Embora a transferência ainda não tenha sido confirmada, a simples possibilidade de ver o atacante de volta ao clube que o revelou cria uma onda de euforia nos torcedores. Para muitos palmeirenses, a lembrança dos tempos de ouro com Gabriel Jesus é uma das mais queridas, e sua volta representaria o retorno de uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Uma das questões que paira sobre esse possível retorno é o impacto que ele teria não só dentro de campo, mas também fora dele. Gabriel Jesus é um dos jogadores brasileiros mais reconhecidos do mundo, com uma vasta legião de fãs. Sua volta ao Brasil, especialmente para um clube de grande porte como o Palmeiras, teria um impacto positivo nas finanças do clube. O retorno de um ídolo como ele poderia impulsionar as vendas de ingressos, aumentar a visibilidade da equipe e atrair novos patrocinadores, além de mexer com a paixão dos torcedores. Do ponto de vista esportivo, a volta de Gabriel Jesus seria um reforço considerável para o elenco do Palmeiras. Mesmo com a já excelente base de jogadores, o time precisaria de um jogador com a qualidade e experiência de Gabriel Jesus para encarar as competições internacionais e manter a hegemonia no futebol brasileiro. Sua habilidade de jogar nas diversas funções ofensivas e sua experiência em competições de alto nível, como a Premier League e a Liga dos Campeões, são atributos que agregariam muito ao estilo de jogo do Palmeiras. É importante lembrar que o jogador não é um novato no futebol mundial. Gabriel Jesus já passou por uma mudança significativa em sua carreira, começando como um jovem talento no Palmeiras, em seguida, se destacando na Europa. Por isso, seu retorno ao futebol brasileiro não seria apenas o retorno de um jogador, mas a volta de um ícone com uma visão mais madura do jogo e com muito mais bagagem para dividir com seus companheiros de equipe. Sua experiência pode ajudar a impulsionar a equipe de jovens talentos do Palmeiras, orientando-os a alcançar novos patamares. Embora a torcida palmeirense sonhe com a volta de Gabriel Jesus, o Palmeiras sabe que essa negociação não será simples. O Arsenal, clube inglês que detém os direitos do jogador, certamente não permitirá que um de seus principais ativos seja negociado sem uma compensação considerável.
No entanto, as conversas já começaram a tomar forma, e a vontade do jogador de voltar ao Brasil pode ser um fator determinante nesse processo. O desejo de jogar novamente em sua terra natal pode superar as dificuldades financeiras e as negociações complicadas, mas é necessário que todos os envolvidos cheguem a um acordo satisfatório. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o impacto emocional que Gabriel Jesus terá ao voltar para o Palmeiras. Para ele, o retorno ao clube representa mais do que uma simples mudança de time. O Palmeiras foi o lugar onde ele deu os primeiros passos no futebol profissional e onde conquistou alguns de seus primeiros grandes títulos. A conexão emocional com o clube e com os torcedores é forte, e isso pode ser um motivador importante para que ele aceite voltar, mesmo em meio a uma proposta financeiramente mais vantajosa no exterior. Por outro lado, o Palmeiras também se encontra em um momento decisivo. Com um elenco repleto de bons jogadores e com uma base sólida construída nos últimos anos, o clube precisa manter o ritmo de conquistas e continuar sendo competitivo no cenário nacional e internacional. A contratação de Gabriel Jesus pode ser a peça-chave para garantir essa continuidade de sucesso, não apenas no aspecto técnico, mas também no fator motivacional. Um jogador do calibre de Gabriel Jesus poderia agregar uma dose extra de confiança ao elenco, impulsionando a equipe em momentos decisivos. Se, de fato, a negociação for concretizada, Gabriel Jesus teria a chance de brilhar novamente no futebol brasileiro e, mais especificamente, na Libertadores da América, uma competição na qual o Palmeiras tem se destacado nos últimos anos. Com sua qualidade técnica e capacidade de decidir jogos importantes, o atacante poderia ser o diferencial que faltava para o clube conquistar mais uma vez o título continental, algo que já conquistou de forma emocionante em 2020 e 2021. Não podemos esquecer que, desde que deixou o Palmeiras, Gabriel Jesus se consolidou como um dos principais jogadores do futebol brasileiro, com passagens de destaque por grandes clubes europeus. Sua volta ao Brasil traria de volta um ícone que sempre fez questão de representar sua terra natal com orgulho. O retorno do atacante seria uma grande história para o futebol brasileiro, um ciclo que se fecha de maneira épica e que poderia marcar o início de uma nova era para o Palmeiras. Ao mesmo tempo, o impacto que o retorno de Gabriel Jesus teria sobre a seleção brasileira também não pode ser ignorado. A proximidade com o futebol nacional poderia ajudar o atacante a se manter em evidência para futuras convocações. A CBF, que sempre valoriza jogadores de alto nível no mercado internacional, teria um motivo extra para acompanhar o desempenho do atacante em solo brasileiro. Sua volta ao Palmeiras poderia garantir a Gabriel Jesus uma posição de destaque na seleção, ampliando sua chance de participar de futuras competições internacionais. Em última análise, a volta de Gabriel Jesus ao Palmeiras parece uma história que está prestes a ganhar novos capítulos. O retorno de um dos maiores ídolos da história recente do clube seria mais um símbolo da grandiosidade do Palmeiras e da paixão de seus torcedores. Enquanto as negociações seguem, o sonho de ver Gabriel Jesus vestindo novamente a camisa verde se mantém vivo e promete trazer ainda mais emoção ao futebol brasileiro nos próximos meses. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.